um concerto eterno. Berit Olam. Shalom, meu amigo. Shalom, minha amiga. Paz seja convosco. Bem-vindos de volta ao canal Coisa Nova. Bem-vindos de volta à série Bibliologia Bíblica. Você está com Roberto Cândido. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto que eu considero muito importante, porém que não é muito discutido, não é muito falado no meio teológico. Estou convidando você a conversar um pouco sobre o ano da teofania de Abrão, de uma maneira completa, de uma maneira tranquila e de uma maneira o mais viável possível para o entendimento do que aconteceu naquele ano na vida de Abrão. Portanto, seja bem-vindo. Antes de prosseguirmos, é importante que eu faça aqui uma correção. Vou citar aqui uma errata. Ou seja, no vídeo anterior, eu citei 2 vezes que a referência no Tanar é Bereshit Tetvav Pasuk Aleph. No entanto, eu acabei me equivocando. Agora eu quero corrigir. A referência que equivale a Gênesis capítulo 17, verso 1 na Bíblia, no Tanar é Bereshit Perek Yod Zayin Pasuk Aleph. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a parte que diz: E eu porei o meu concerto entre mim e ti, e te aumentarei muitíssimo. No Tanar, o texto é Veetna beriti beni uvenecha ve arbe otecha bi meod meod. Para via de entendimento, vou aqui fragmentar esse trecho em alguns capítulos. E esses capítulos visam esclarecer uma coisa que, ao longo da minha vida, eu tenho ouvido. Acredito que você também. É aquele ditado que Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Este ditado tem me acompanhado. E hoje vou utilizar este trecho de Abrão, seja do seu chamado, seja agora dessa teofania maravilhosa, para desmistificar esse ditado. Venha comigo e você vai poder presenciar essa novidade que estou trazendo agora para você. Meu concerto. Beriti.
Como dito, certamente você já ouviu várias vezes que Deus não escolhe os capacitados, que Ele capacita os escolhidos. Neste episódio, o qual estou chamando de Conceito Eterno, eu quero realmente frisar um pouco essa tecla, que Deus não escolhe os capacitados. Ora, Deus escolhe quem então? Os incapacitados? Os covardes? Quem Deus escolhe? Aquele que o homem quer que ele escolhe? Ou é aquele que ele quer escolher? Quem determina se a pessoa é capacitada ou não? É o Deus que escolhe ou é o ser humano que julga outro ser humano? Quem, porventura, pode traçar a jornada, a caminhada, a obra de alguém? É Deus que escolhe ou é o homem que determina quem Deus há de escolher para fazer a sua obra? Logo, em Avrão, nós vamos ver uma coisa maravilhosa. Espero que você, ao final, avalie tudo isso e reavalie a sua filosofia, o seu pensamento, a sua inteligência, o seu conhecimento, a sua jornada de fé, tanto a sua postura entre você mesmo, como você se aceita, se você tem um monte de complexos, se você se aceita do jeito que você é, e a sua postura no meio de toda a comunidade, de toda a sociedade. Como você se avalia, um capacitado ou um incapacitado, mesmo estando diante de Deus? Venha comigo, que você vai poder então se avaliar, meu amigo. Venha comigo, porque você também, minha amiga, vai conseguir se avaliar. Um dos pontos que podemos citar desse texto, Beriti, meu concerto, é que o concerto é muito claro, é meu. Yodhevavê diz, meu concerto. Quando ele diz meu concerto, não foi Avram que pediu. O concerto é de Yodhevavê. E ele tem a posse desse concerto. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que quando Avram não sabia de nada disso, Yodhevavê tinha um concerto reservado, guardado, preservado como uma pepita de ouro. Mas ele queria dar isso para alguém. E aí ele encontrou um homem chamado Avram e disse, eu tenho aqui um concerto. Berit significa concerto, aliança, pacto, tratado. E Yodhevavê tinha isso para entregar para alguém e Avram não pediu. Avram não diz assim, ó, dê-me o teu concerto. Não, Yodhevavê tinha, estava reservando isso para alguém. E te darei. Vê etená. O verbo ou a expressão verbal vê etená, e te darei, e porei, e estabelecerei,
é importante, porque, como já foi dito, Yodevavê estava ali, ele apareceu a Abrão. E na conversa com Abrão, quando ele disse, anda na minha presença e ser perfeito, ele disse, eu vou te dar, eu vou pôr um conserto, o meu conserto. Ora, certamente Abrão ficou ali absorto, ficou calado, sem conseguir entender muitas vezes o porquê. Ora, o que o Senhor viu em mim para o Senhor me dar um conserto? Mas era a vontade de Yodevavê. E Abrão, da mesma forma que ele não pediu o conserto, ele também não duvidou, não questionou, não retrucou. Ele não ficou questionando o porquê. Ele simplesmente ficou quieto diante do Deus que falava com ele. É importante ainda mencionar que a expressão verbal ve'etená deriva do verbo natan ou latet, que quer dizer dar, oferecer, colocar, permitir, deixar, fazer. O verbo natan ou latet tem todos esses significados. E a expressão está colocando diante de Abrão o maior desejo de Yodevavê. Ele quer contar com Abrão. Entre mim e ti. Beni uvanecha. Coisa importante a considerar é que a proposta de Yodevavê, Deus Criador que apareceu a Abrão, eu vou pôr o meu conceito entre mim e você. Do hebraico, Beni uvanecha. E eu entendo essa parte como sendo uma das partes mais importantes do concerto. Porque Yodevavê não ia colocar o concerto dele mais perto dele. Também não ia colocar o concerto dele mais próximo de Abrão. Ele ia colocar no meio. Cada um de nós terá uma parcela na responsabilidade de cuidar desse concerto. Não será totalmente responsabilidade minha, porque eu estou entregando esse concerto a você, eu estou dando a você, mas também não será apenas e tão somente responsabilidade sua. Nós dois vamos cuidar desse concerto. E essa parte transforma o grau de responsabilidade do zelo, da manutenção, do entendimento, da prática e até mesmo da guarda deste concerto dos dois. Tanto Yodevavê quanto Abrão tinham agora responsabilidades na manutenção desse concerto eterno. Multiplicar-te-ei
Arbé ou terra? A palavra multiplicar-te-ei até podia ter soado como uma coisa nova na vida de Avram naquele momento. Mas, creio eu, que Avram valorizou muito a fidelidade de Odivavê, Deus que lhe aparecera. Porquanto esse mesmo Deus falou com ele lá no chamado dele, 24 anos atrás, no ano 2023, depois de Adão, quando ele ainda estava em Harã, de onde ele foi chamado. Ali, Odivavê disse que ele ia fazer de Avram uma grande nação, que ele ia ser abençoado, que ele ia ser realmente uma maravilha na vida das pessoas que estivessem ligadas a ele. Isso é maravilhoso, porque 24 anos depois, agora em 2047, depois de Adão, Odivavê aparece a Avram e disse: eu vou te multiplicar. Que maravilha! E assim foi. Um concerto eterno. Berit Olam. Para falar desse concerto eterno, é preciso que eu me reporte a duas perguntas básicas. A primeira é: por que Odivavê, Deus, escolheu Avram para fazer com ele um conceito eterno? Ele era capacitado ou incapacitado? A segunda é: se Deus capacita os escolhidos, mas ele não escolhe os capacitados, por que então ele escolheu tantas pessoas na história da humanidade para levar a sua mensagem? Porventura, elas eram incapacitadas? Se Deus escolhe os incapacitados ou incapacitado, por que então ele escolheu a Harón, irmão de Moshe? Porque o próprio Deus, na conversa com Moshe, diz a Moshe: não é a Harón teu irmão, o levita? Não é ele teu irmão? E eu sei que ele vai falar muito bem diante de Faraó, diante de qualquer situação que ele encontrar. Eu sei que ele fala bem. Então, eu estou aqui valorizando isso. Aharon era um homem eloquente, capacitado para falar com quem aparecesse na sua frente. Pense nisso. E que dizer de Moshe? Ora, Moshe é retratado, inclusive em uma figura deturpada, como se ele fosse uma pessoa desprezível. No entanto, Moshe era sim capacitado. Ele era sim capacitado a ponto de ele ter sido elevado a ser por Deus diante de Aharon e por Deus diante de Faraó. Ora, Moshe foi elevado
a ser uma pessoa honrada, porque ele sim era capacitado. E Aharon foi colocado como profeta de Moshe e não como profeta de Deus. E isso eu preciso avaliar, porque ambos, Moshe e Aharon, eram sim capacitados. Quero aqui só citar mais uma pessoa que eu acredito que era capacitada sim, que é Shaul, ou emissário. Ora, se ele não era capacitado, por que Deus o escolheu? Porque a referência que temos é: vá à casa de um homem que mora lá na rua direita, só faltou falar o número da casa, porque ali tem um cidadão chamado Shaul. Eu quero que ele seja uma maravilha. Ele vai ser uma pessoa espetacular. Não é porque ele vai ser, é porque ele já é um vaso escolhido. Ora, se ele já é um vaso escolhido, alguém porventura em alguma loja escolhe um vaso que não seja bonito, que não seja agradável, que não seja lindo, que embeleze um ambiente? Por que Deus escolheria um vaso horrível para a sua obra? Shaul era esse vaso escolhido, escolhido. Isso quer dizer que Odievavé não escolheu, não chamou qualquer um. Ele escolheu Shaul para ser chamado por ele. Logo, Shaul era sim capacitado. E para concluir a minha narrativa de hoje, intitulada Um Concerto Eterno, eu estou aqui no Parque Chico Mendes, eu gosto muito daqui, vocês sabem disso, e já está bem próximo ao pôr do sol, já estamos aqui na boca da noite. Oh, maravilha! O crepúsculo, o arrebol, e já está caindo a escuridão da noite. E eu já estou aqui concluindo, mas eu não posso deixar de citar uma pessoa que é para mim a pessoa hipercapacitada. Avram, o homem do qual estou falando nessa minha série. Onde Avram era capacitado? Odievavé disse: eu sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que andem no caminho de Odievavé e para que eles sejam desfrutadores da bênção que Odievavé tem para fazer na vida de Avram. Ora, por que então Odievavé escolhe Avram para fazer com ele um pacto eterno? Porque Odievavé, que sonda os corações, os rins e as medulas, ele sabia sim que Avram era a pessoa adequada. Porque o próprio Odievavé disse: eu sei que ele é capaz de organizar, de ordenar, de alinhar os seus filhos depois dele, bem como a sua casa, para que andem no caminho de Odievavé e para que gozem das bênçãos que Odievavé quer fazer na vida de Avram. Ora, se Deus sabe, conhece, por que ele vai escolher uma pessoa que não seja capacitada? Não tem sentido. Odievavé sabia sim quem era Avram e sabia sim que ele era capacitado para arcar com essa responsabilidade. Pense nisso, meu amigo, pense nisso, minha amiga. Por hoje
eu quero parar por aqui, até porque acredito que eu já consegui trazer a você o que eu estava proposto a fazer e a trazer. Quero deixar um pouco próximo, nós vamos ainda falar mais um pouquinho disso, inclusive de coisas que aconteceram no ano da teofania de Abraão, mas por agora eu quero simplesmente te fazer uma pergunta. Você se acha capacitado diante de Deus e dos homens? Ou se acha um incapacitado diante de Deus e dos homens? Você entende que o seu chamado já te capacita para fazer as coisas? Ou ainda você precisa de muitas coisas para se sentir capacitado? Se Deus não escolhe os capacitados, é por isso então que há muita gente sem capacidade, eu digo capacidade intelectual, capacidade espiritual, capacidade social, pessoas desprovidas de entendimento das Escrituras, porém à frente da obra e conduzindo a obra. Você acha que isso está certo? Se você acha, deixe o seu comentário aqui, porque eu gostaria muito de saber a sua opinião. Por hora, é só. Eu deixo aqui o meu cordial shalom e o meu grandessíssimo Lehitraut. Até a próxima. Tchau.